Boa tarde a todos. O meu nome é Marina Calheiros, sou a gestora coordenadora do Lisbon Food Affair e, em nome da Fundação AIP, quero agradecer a todos a vossa presença. Obviamente, em primeiro lugar, aqui ao painel, que vai estar aqui nesta mesa redonda comigo, ao Dr. Jorge Henriques, à doutora Assunção e à Karina, que está aqui em representação da revista de grande consumo. O Dr. Jorge Henriques, para além de ser presidente da FIPA, é também o presidente do Conselho Estratégico, e o cargo da doutora Assunção é um bocadinho comprido e eu vou ter que ir às minhas cábulas. Está bem, doutora? Então, a doutora Assunção Cristas é Off Counsel responsável pela plataforma de serviços integrados do ISG e da área de ambiente da VDA, certo? É porque era difícil. Pois, a parte da faculdade e dos outros cargos todos que a doutora tem, isso eu já não coloquei. Pronto. O nosso objetivo com esta apresentação é falar um bocadinho do que é o Lisbon Food Affair e de alguns dos fatores que interagem com a realização desta feira e com o mercado, e como é que o mercado se comporta em função de uma série de fatores exógenos a ele próprio, e como é que isso impacta as empresas e impacta o próprio mercado. Por isso é que nós colocamos aqui algumas das coisas que para nós são eixos estratégicos da feira, nomeadamente a inovação, a internacionalização e a certificação. E depois eu vou só fazer uma apresentação muito breve e quem sabe falar disto melhor do que eu falará acerca destes temas com maior detalhe. O Lisbon Food Affair é uma feira que se realiza anualmente na Feira Internacional de Lisboa e que tem como missão ser um evento catalisador. Ele é a maior montra de produtos e serviços nacionais, portanto, do mercado nacional e internacional, produtos diversificados. É uma feira, uma plataforma para os vários mercados, para as Américas, a Europa, a Ásia, a África e, naturalmente, para o mercado nacional. E é também um marketplace só profissional, porque é uma feira dirigida a profissionais. Relativamente aos eixos estratégicos, a feira dirige-se, tem três áreas muito concretas, ou seja, três salões, digamos, que é o Food and Beverage, que é a área onde estão presentes produtores e fabricantes e distribuidores de alimentação e bebidas. Depois tem uma outra área do canal, que é dirigida mais ao canal Horeca, que se chama mesmo Horeca, e depois tem o Technology, que é onde estão presentes todas as empresas que têm máquinas e equipamentos para a indústria alimentar e distribuição. Como a nossa preocupação é de facto a inovação e a internacionalização, nós criamos este projeto em 2023. Porquê? Porque percebemos que havia uma necessidade de acompanhar as tendências do mercado. Como vocês sabem, hoje em dia, e sabem também alguns de vós melhor do que eu, porque desse lado estarão empresas, as tendências de mercado, a necessidade de estar sempre a inovar, o ciclo de vida dos produtos, tudo isso é muito mais rápido e muito mais efêmero. E, portanto, o Lisbon Food Affair apareceu com este desidrato, ou com esta missão de dar resposta às empresas que querem estar à frente e que querem inovar e internacionalizar e ter esta preocupação de mostrar o que é mais novo. E o que é mais, digamos, disruptivo no sentido de antecipar até tendências que são, porque, como em todos os setores, o futuro foi ontem e, portanto, as empresas têm que estar muito atentas a isto, e o Lisbon Food Affair quer estar a fazer este percurso com cada uma das empresas, ou seja, quer que seja o palco de excelência para que cada uma se reveja e seja aqui a sua montra para o mundo. O Lisbon Food Affair é um evento que tem duas áreas distintas, porque não é só uma mostra de produtos.
pretende que seja também um fórum de discussão, em que se fala de todos os temas que estão na ordem do dia, em que se discute, como eu já disse, as tendências, em que se discute os temas que, na altura em que a feira estiver a realizar-se, claro, um bocadinho antes, para nós conseguirmos preparar com antecedência, sejam aqueles que as empresas e que os interlocutores, neste caso, também os profissionais, porque quem é que nós temos como profissionais? Temos todos aqueles a quem a indústria serve. Temos o canal Eureka, portanto a hotelaria, a restauração, depois temos a grande distribuição, o pequeno retalho, temos inclusive os chefes, que são prescritores, e os cozinheiros, que são também entidades importantes para este mercado. Como nós estamos no Portugal Exportador, eu quero dar aqui uma palavra muito especial àquilo que a Lisbon Food Affair faz relativamente à internacionalização. Nós temos um programa de hosted buyers, porque todos vocês, a maioria de vocês, participam em várias feiras. E feiras grandes, feiras mais pequenas, mas feiras onde existem compradores internacionais. Nós temos um programa que é muito cirúrgico, ou seja, o nosso programa, os mercados que nós escolhemos não somos nós que escolhemos. Nós temos uma entidade que trabalha connosco, que é o ICEP, e temos parceiros espalhados pelo mundo que nos ajuda a encontrar interlocutores, mas quem escolhe os mercados é cada um de vós, que é a empresa expositora. Se me disserem, olha, eu tenho um potencial cliente no mercado X, nós vamos tentar lá chegar e vamos convidar e vamos trazê-lo. E as reuniões são reuniões efetivas, porque nós vamos pô-los à porta fechada a reunir com cada um de vós. Claro que depois isto não é sempre. À tarde podem ir visitar os stands, até porque estamos a falar de uma feira que vive muito dos sentidos, do sabor, dos cheiros, e, portanto, não vamos fazer com que os compradores não visitem a feira, mas vamos obrigá-los a falar convosco e a fazerem negócios convosco. Relativamente à inovação e à sustentabilidade, temos uma área que nós chamamos Lisbon Food Affair Hub. E o que é que vai acontecer nessa área? Vamos destacar empresas que por terem estas características, ou seja, por apostarem na inovação e na sustentabilidade, vão ter ali um espaço de destaque. Em simultâneo, nesse mesmo espaço, vai haver a possibilidade das empresas fazerem talks, showcases e até uma área de show cooking, onde eu tenho um produto novo na área da alimentação e eu quero ver como é que aquele produto se comporta quando eu estou a confeccionar. Se for um produto alimentar, podemos estar a falar de produtos que não são alimentares, podemos estar a falar de uma máquina que é muito inovadora, ou de um processo, ou na área da embalagem, porque a inovação é da fileira inteira. Portanto, o Lisbon Food Affair tem este objetivo, tem este desidrato, quer estar ao lado dos expositores, antecipando anualmente algumas das tendências que serão o futuro. Se quisermos, e para quem o ano passado não esteve presente e não soube como é que aconteceu, eu posso-vos dar um overview muito rápido, porque eu não quero falar muito, do que é que foi o ano passado a feira, e isso sim eu vou ter que ver, porque não sei os números de cor. Em termos de resultados da feira, nós tivemos mais de 500 marcas presentes, tivemos mais de 20 grandes temas em discussão, em auditório, mais de 50 ações de talks e show cookings, e tivemos mais de 200 reuniões com compradores internacionais de países como Espanha, China, Angola, Países Baixos, Noruega, Itália, Marrocos, Colômbia e Emirados. Do resultado da feira, portanto, depois dos inquéritos que fizemos a expositores e visitantes, 80% dos expositores perspectivou a concretização de negócios, 65% concretizaram, ou esperavam, porque já lá passaram mais de 6 meses, esperaram concretizar negócios nos 6 meses seguintes, 72,5% afirmaram de imediato a sua intenção em participar em 2024, e dos visitantes, 73,3% que se deslocaram à feira fizeram com a intenção de fazer negócio,
87,1 afirma que o LFA contribuiu para a projeção e crescimento económico do setor. 92,2 tenciona repetir a visita na próxima edição em 2024 e 89,7 recomendaria a visita a outros profissionais. Ou seja, o que nós podemos dizer é que correu bem. Há com certeza muito que fazer, porque eu costumo dizer que fazer igual é fazer mal, é fazer pior. Portanto, vamos querer fazer melhor. E a nossa perspectiva é melhorar em 2024, nomeadamente num dos eixos estratégicos, que eu há pouco não falei, porque a feira tem, neste momento, 4 eixos estratégicos: a inovação, a sustentabilidade, a internacionalização e agora a produção nacional. E porquê a produção nacional foi introduzida? Porque dos resultados dos compradores internacionais da edição anterior, a grande maioria afirmaram o seguinte: a feira de facto não é muito grande, mas a feira tem muita qualidade, o produto nacional é de facto de grande qualidade. Por isso o nosso desiderato para 2024 é aumentar o número de produtores nacionais, obviamente aumentar o número de marcas, vamos triplicar o número, ou temos um budget para triplicar o número de compradores internacionais, porque, como sabem, a maioria dos compradores internacionais são financiados viagem e estadia pela organização. Queremos também intensificar a visibilidade e a notoriedade deste evento, que só tem, portanto, tem 2 anos, vai fazer 2 anos, e queremos que ele se torne mais visível e uma maior notoriedade nos mercados internacionais, e para isso vamos fazer parcerias, quer com mídia, quer com entidades parceiras no estrangeiro, e queremos trabalhar de forma, eu diria, mais profissional a área da inovação. E porquê? Porque o ano passado foi assim, eu diria, na verdade, pouco profissional. A forma como nós tratamos os produtos que se candidataram, porque eu acho que eles merecem ser vistos e premiados de uma forma diferente. Portanto, este ano vamos ter um júri que vai ver todos os produtos que vão estar a concurso e temos 2 revistas que vão dar destaque especial aos vencedores. Uma delas aliás, ela está em Portugal, mas ela é espanhola e, portanto, para também dar esta visibilidade do mercado espanhol. Basicamente, e em linhas muito sumárias, o LFA é isto. É uma feira de experiências, não queremos que seja... Já não há feiras estáticas, isso não pode acontecer, tem que ser feiras em que tudo acontece. Tudo o que tem que acontecer neste palco. Por exemplo, nós temos o desiderato de trabalhar a área da reciclagem. E vamos fazê-lo de forma não em auditório, vamos mostrar às pessoas como é que é, desde o início de toda a fileira até ao final, como é que é possível nós reciclarmos as várias fases, desde a produção, passando pela distribuição, pela embalagem, até ao produto final. A experiência é, de facto, aquilo que nós mais vamos privilegiar. E, obviamente, a parte da internacionalização, que foi o que nos trouxe aqui, e daí nós estarmos a intensificar o programa de Hosted Buyers da forma que já vos expliquei, ao lado da inovação, da sustentabilidade, que são os grandes eixos, e deixo aqui, não sei se está aqui alguém que seja de algum município, algum produtor nacional, deixo-vos o desafio de que, de facto, a produção nacional, nós queremos que seja a grande aposta para 2024, porque os compradores internacionais adoraram aquilo que viram em termos de produção nacional e nós vamos querer mostrar-lhes mais, porque nós somos um país que tem coisas muito boas e a nós só temos que mostrar, porque eles, neste caso a vós, porque o papel de mostrar é nosso, ou é vosso de mostrar, e nós para desafiar os compradores para irem ter convosco. De resto, estamos todos aqui no mesmo desafio e eu estou à disposição para depois me fazerem ou colocarem algumas questões que sejam pertinentes. Eu passo a palavra ao Dr. Jorge Henriques, que, como disse, ele também acumula aqui este papel de presidente do Conselho Estratégico da LFA, e vai falar-nos um pouquinho mais, não só do mercado, mas como a integração, como é que a LFA pode ser facilitador do setor e impactar o mercado.
Muito obrigado, Marina. Boa tarde a todos. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar a doutora Assunção Cristas e dar-lhe nota do meu prazer de haver aqui, na apresentação de um evento, depois de um ciclo extremamente importante em que ela participou, continua a participar, mas participou ativamente, e que tem a ver com uma ambição que o país teve, deveria impulsionar, porque eu considero que a indústria agroalimentar é como o pão para a boca, ou seja, o país não pode prescindir desta indústria e tem que ter mais ambição no seu desenvolvimento e, sobretudo, na promoção externa de Portugal. A doutora Assunção Cristas teve aí um papel que nós consideramos fundamental, aliás, em dois eixos. No quadro interno, num quadro regulatório extremamente importante que permitiu aqui reequilibrar um pouco a cadeia de valor, mas sobretudo numa coisa que para mim, desde a primeira hora, desde que me conheço e que trabalho neste setor, e foi sempre neste setor que trabalhei, que é as vendas. Como é que estão as vendas? O que é que estamos a fazer para aumentar, melhorar o nosso valor acrescentado, nomeadamente na promoção externa, mas também num aspecto importante que é, dentro da capacidade instalada, substituir importações por produção nacional. E cumprimentar a nossa moderadora, a Karina, que certamente nos irá pôr aquelas questões pertinentes num momento como este, que é da apresentação, sobretudo, do Lisbon Food Affair. Nós, indústria agroalimentar e das bebidas em Portugal, representamos para a economia nacional um setor extremamente importante. Aliás, considerado pelos especialistas o maior setor da indústria transformadora nacional, considerando, naturalmente, o valor da faturação e, sobretudo, o seu contributo para o valor acrescentado. Nós esperamos que, não obstante os ventos desfavoráveis de 2023, e desfavoráveis são aqueles que conhecem, faturar próximo ou um pouco acima dos 20 mil milhões de euros. Somos um setor naturalmente extremamente atomizado, com muitas pequenas e médias empresas, temos mais de 12 mil empresas no setor e somos responsáveis por mais de 110 mil postos de trabalho diretos e mais de 500 mil indiretos. Uma nota curiosa, no Alentejo, o setor da indústria alimentar e das bebidas, mais a pecuária, são responsáveis por mais de 25% do emprego nessa região. Portanto, somos um setor, naturalmente, que quer continuar a crescer, quer continuar a inovar e, sobretudo, quer fazer de uma forma ambiciosa este percurso, que é feito em duas pistas diferentes. Numa a internacionalização, que é tentar colocar ativos nacionais noutros países, noutras geografias, e isso está a ser feito de uma forma, de facto, muito lenta, com algumas empresas que têm capacidade para o fazer, mas não à velocidade que, naturalmente, o setor necessitaria e o país também necessitava de o fazer. Mas é também nas exportações que Portugal, no setor da indústria alimentar e das bebidas, tem capacidade para continuar a aumentar a sua capacidade. Nós, o ano passado, em 2022, ultrapassámos uma fasquia extremamente importante, que foram os 7 mil milhões de euros. E fazer 7 mil milhões de euros parece uma coisa fácil, mas não é de todo nada fácil. Sobretudo até se compararmos com outros setores tradicionais, nós hoje representamos mais do que outros dois setores que estão ao nosso lado e que são extremamente importantes para as exportações nacionais em termos de valor nas exportações. Mas temos naturalmente que colocar a fasquia mais alto. Nós fixámos, depois de um trabalho extremamente aprofundado, fixámos para 2025 uma meta extremamente ambiciosa, que era de passar os 10 mil milhões nas exportações. Não é fácil, parece ser um número mágico, fácil e, sobretudo, mais difícil ainda quando vimos de um período extremamente complicado, que se seguiu, e é preciso não esquecer, àquilo que foram a crise das dívidas soberanas e à dificuldade que Portugal teve depois de 2011, 2012, como todos recordarão, até 2014, mas que
nessa circunstância extremamente difícil, em que a fasquia foi colocada de uma forma ambiciosa, que foram conjugados um conjunto de esforços e de meios, de instrumentos absolutamente necessários, a indústria agroalimentar foi acrescentando valor, foi aumentando as suas prestações e foi também, de uma forma muito precisa, aumentando a produção nacional. Ora bem, os desafios que temos agora para frente, no quadro que estamos a viver, a seguir à pandemia Covid-19, a guerra da Ucrânia que ninguém esperava e agora esta situação que estamos a viver no Médio Oriente, uma vez mais, com esta guerra que pode vir a trazer consequências difíceis para a economia, nomeadamente com a evolução dos preços dos combustíveis e simultaneamente da energia, nós temos naturalmente que conjugar esforços no sentido de minimizar aqueles que podem ser os impactos. Nós estamos atentos a estes desenvolvimentos. A indústria agroalimentar nacional tem-se precavido em muitos setores, nomeadamente na questão do aprovisionamento. É importante dizer que em Covid-19 não há uma única indústria nossa que tenha parado, que tenha faltado com um produto nas prateleiras dos supermercados ou no âmbito nacional, que tenha deixado de exportar. Não, conseguimos ultrapassar as dificuldades criadas por este hiato de 2 anos extremamente importante, vencemos muitas das dificuldades do mercado interno, que foi a paragem do Horeca, com intermitências, mas que pode-se dizer que durante 2 anos não funcionou e muitas empresas estiveram paradas, ou seja, fomos capazes de vencer essas dificuldades, conjugando-as com um trabalho em rede muito aprofundado e estamos agora a olhar de uma forma desafiante para o momento que estamos a viver, mas sobretudo para o futuro. E aliás é de futuro que eu queria aqui, e vou ser breve e dar por quase que terminada a minha intervenção nesta fase inicial, dizer-vos que consideramos que todos os instrumentos são importantes para esta nossa ambição. Em primeiro lugar, todos alguns dos fatores que já enunciei, mas sobretudo o apoio às exportações nacionais, à promoção externa, para a qual um evento como a Lisbon Food Affair pode, no nosso entendimento, contribuir para esta ambição. E é por isso que a FIPA se tem associado desde a primeira hora aos eventos que a Fundação AIP organizou nesta área e nos colocamos inteiramente à disposição da Lisbon Food Affair no sentido de dar um impulso a este evento, contribuir para a sua dinamização e, sobretudo, pelo nosso entusiasmo, mas pela nossa organização, levar a que muitos dos nossos associados e empresas possam participar neste evento, dando os seus contributos e, sobretudo, mostrar o que de melhor se faz em Portugal. Nós temos um conjunto de desafios extremamente importantes. O da inovação, e a Lisbon Food Affair pode dar um contributo como montra extremamente importante para aquilo que se está a fazer. O aprovisionamento com um contributo importante no quadro interno, a transição digital e a sustentabilidade. Aliás, a FIPA, na sua Agenda 2030, tem estes 4 desafios inscritos. E estes 4 desafios coincidem com muito daquilo que a Lisbon Food Affair incorporou e tem na sua matriz. É isso que nós iremos ajudar como contribuintes nesta iniciativa, ajudar a desenvolver e, naturalmente, transmitir e impulsionar os nossos associados no sentido de participarem neste evento. Nós temos vindo desde a primeira hora a dar nota de que um instrumento como a Lisbon Food Affair, com a qualidade, a ambição e, sobretudo, num espaço como Lisboa, que hoje, podíamos dizer, é uma cidade aberta e procurada por todos a nível mundial, pode ser um espaço extremamente importante de conjugação de esforços, de juntar a ambição que todos temos de ver a economia portuguesa melhorar e, sobretudo, de dar resposta aos desafios que estamos para frente. E depois, nas perguntas que a Karina nos irá colocar, naturalmente que darei esclarecimento de algumas daquelas que possam ser as perguntas que nos irá fazer. Doutora Assunção Cristas, passo-lhe naturalmente a palavra. É agora a minha deixa e como eu acho que a parte mais interessante é de eventualmente responder a algumas questões, vou só muito brevemente dar umas 2 ou 3 notas sobre aquilo que me foi pedido e cumprimentando naturalmente a organização, cumprimentando
a Marina Calheiros por esta também introdução tão entusiasmada em relação ao Lisbon Food Affair, e nela cumprimentar a Fundação AIP, cumprimentar a FIPA. É também um gosto estar ao seu lado, porque tivemos muitas vezes ao lado um do outro a puxar pelas exportações nacionais e deste setor alimentar em particular, e portanto também é bom ver esse entusiasmo permanente, e naturalmente aqui a Karina, que nos vai depois suscitar vários temas. Também é um gosto partilhar esta conversa. Então, o que é que se espera hoje, para além do que nós já fazemos muito bem, e fazemos muito bem, e começávamos por falar de que é um gosto vir a uma feira alimentar portuguesa, porque os produtos são bons, e são muito bons, têm na sua base tipicamente bons produtos agrícolas que depois são bem transformados e dão lugar a produtos extraordinários, e portanto é uma coisa que nos orgulha, que de forma nenhuma nos coloca menos bem ao lado de outros produtos internacionais, pelo contrário, e portanto esse é um dado bastante adquirido. Também é um dado adquirido que nós produzimos com segurança alimentar. Nós produzimos de acordo com as regras mais exigentes que há no mundo, regras europeias, e portanto quando adotamos essas regras estamos a habilitar a exportar os nossos produtos para todo o mundo, embora nós sabemos que depois há processos burocráticos, administrativos, barreiras não alfandegárias muito exigentes, e por isso é necessário um esforço muito grande também de abertura de novos mercados. Mas para além disso, hoje nós precisamos também de garantir que os nossos produtos se diferenciam porque são produtos sustentáveis. Eu costumo dizer que é uma qualidade adicional à qualidade. Portanto, um produto de qualidade hoje já não pode ser apenas um produto bom ao sabor, ao aspecto, à textura, etc. Bom porque tem segurança alimentar e, portanto, podemos consumi-lo com tranquilidade, mas também tem de ser bom porque é sustentável. E o ser sustentável significa olhar para muitas dimensões. A sustentabilidade, e aqui usa-se muito hoje um acrónimo que é o ESG, the Environmental, Social e Governance, é no fundo olhar para várias dimensões que nos permitam dizer que nós estamos a produzir de acordo com preocupações não apenas do dia de hoje, mas também do dia da amanhã e de depois da amanhã, olhando para a forma como utilizamos os recursos, para o impacto ambiental que a nossa produção tem e também para a forma como incorporamos as preocupações sociais, direitos humanos, direitos laborais. Estamos a falar em setores que têm na base agricultura, e este é um setor considerado sensível à luz da legislação europeia nesta matéria, e portanto temos que olhar para essa parte, como temos que olhar para outros aspectos que são comuns a muitos setores, comuns a todas as indústrias, mas que aqui também têm uma importância particular. E posso olhar, por exemplo, para aquilo que são os objetivos climáticos e ambientais da União Europeia, e aí eu tenho um roteiro para perceber como é que eu me posso posicionar em relação a cada uma destas matérias. Mitigação das alterações climáticas, adaptação, economia circular, prevenção da poluição, biodiversidade, recuperação dos ecossistemas e também bom estado dos recursos hídricos e marinhos. É toda uma agenda que no fundo nos vai ser solicitada, e não quero estar a antecipar as perguntas, mas em relação à qual nós temos que ter bastante atenção e temos que ser capazes de contar, de explicar e de dizer que nós estamos a inovar, a usar as melhores práticas disponíveis, se calhar a criar novas práticas, a utilizar ferramentas também do mundo digital e da tecnologia que nos permitem estar mais à frente, e sempre com uma prestação de informações aos consumidores muito transparente e verdadeira e robusta. Aqui nestas matérias há muito sempre a preocupação de evitar o greenwashing. É muito fácil dizer que somos sustentáveis, é muito fácil dizer que que somos net zero ou que não temos pegada carbónica, mas na verdade hoje a legislação europeia é de tal forma exigente e intrincada, nós vamos chamar-lhe um tsunami legislativo, podemos chamar uma cascata para não sermos tão agressivos, mas na verdade é um puzzle que está em construção, tem muitas peças, tem muitas exigências e que se centram muito nesta ideia de é preciso fazer mais com menos recursos, é preciso usar bem os recursos que temos, todos eles,
e temos que alimentar um mundo em crescente necessidade, porque não só temos uma população a aumentar, com previsões de 9 a 10 mil milhões de pessoas em 2050, depois a partir de 60, em princípio, vai começar a diminuir a população global, mas para além disso, temos uma população que em muitas partes do globo vive felizmente melhor do que vivia, o que significa que também quer alimentar-se melhor e quer ter acesso a melhores produtos e a produtos de qualidade. E, portanto, haverá aqui uma disputa por bons alimentos, o que obriga a muita inovação, obriga a usar também tecnologia cada vez mais ao serviço deste setor, seja na produção primária, seja na transformação, e, claro, com uma preocupação de sustentabilidade, e eu para já fico por aqui. Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui convosco nesta apresentação da Lisbon Food Affair, o hub do setor agroalimentar em Portugal. O meu nome é Karina Rodrigues, sou subeditora da revista Grande Consumo, que é um dos media partners desta grande montra do melhor que fazemos no setor alimentar português. Vamos dar agora início a uma pequena conversa, sobretudo sobre estes 3 grandes eixos estratégicos da Lisbon Food Affair: internacionalizar, inovar e certificar, neste caso, no âmbito da questão da sustentabilidade. É uma conversa que eu não quero que seja só 4, portanto, façam as vossas questões, interpelem os nossos oradores, tirem as vossas dúvidas. Eu tenho já aqui algumas questões preparadas, mas certamente que vocês também poderão ter as vossas questões. Por favor, não deixem de colocá-las. Eu posso dar início agora assim, aqui a esta sessão de questões. Começava pela Marina. E eu recordava que durante 3 décadas Portugal realizou a Alimentária Lisboa, que marcou uma geração de negócios, mas marcou uma geração de empresas. Em 2023 surge a Lisbon Food Affair. O que é que a Lisbon Food Affair veio trazer de respostas que a Alimentária não trazia para o setor agroalimentar português? A Alimentária era um evento que a Fundação AIP, como diz, teve e recebeu durante algum tempo. Era uma parceria com a Alimentária Barcelona e durou enquanto fez sentido acontecer entre os parceiros. Em determinada altura, o mercado deixou de se rever naquilo que era a alimentária e resolvemos criar um evento que é só da Fundação da AIP, que é o Lisbon Food Affair, com objetivos que acompanhassem mais tudo aquilo que nós já dissemos aqui, que fosse mais interativo, que acompanhasse mais as tendências, que desse mais importância à inovação, à internacionalização, porque o ciclo de vida de produtos também é cada vez mais rápido e, portanto, nós ao fazermos anualmente este evento estamos continuamente junto do mercado e das empresas e, portanto, achamos que havia necessidade de fazer um evento, eu diria mesmo de mais experiência, de mais proximidade com o cliente, de maior diálogo, e foi isso que trouxe e de maior acompanhamento das tendências, porque hoje o mundo anda muito rápido e, portanto, o facto de nós fazermos este evento anualmente é exatamente para acompanhar de muito perto tudo aquilo que o mercado quer que nós façamos e, como eu disse há pouco, até antecipando aquilo que vai ser o futuro, não é? Foi exatamente por essa razão. Nós teremos aqui, certamente, na plateia, representantes de empresas que ou já foram expositores na edição de 2023 ou são potenciais expositores na edição de 2024. Porque é que estas empresas devem estar presentes na Lisbon Food Affair? Devem estar presentes na Lisbon Food Affair, os que já estiveram, acredito que pelos resultados que eu há pouco dei a conhecer. Os que não tiveram e que vão estar, pelo desafio que eu lhes coloco, que é, se o objetivo deles é o mercado nacional, é a única feira em Portugal que tem, ou que abrange estes 2 mercados. Portanto, o Lisbon Food Affair tem a parte da internacional, com o programa de Hosted Buyers que eu expliquei, e que com a vantagem de que os mercados que estão presentes, ou os compradores que estão presentes, são de mercados estratégicos escolhidos pelos próprios expositores,
E depois tem esta outra dimensão do mercado nacional que, obviamente, está presente na sua totalidade no evento. Para além disso, tem a hipótese de, nas várias montras, nas várias dinâmicas que nós vamos desenvolver, nas áreas que agora, e como falamos, que é necessário desenvolver, desde a inovação, a sustentabilidade, as experiências, tudo isso, o diálogo, até questões como porquê discutir ou não discutir a legislação que está a mudar a toda a hora, as certificações que estão a toda a hora a mudar e que é necessário as empresas conhecer e que impactam muitas empresas. O Lisbon Food Fair quer estar junto das empresas nestas dinâmicas todas e nestas vertentes todas. Não é só uma mostra, é uma mostra e um fórum de discussão do que é o mercado da alimentação, bebidas, máquinas e equipamentos em Portugal. Mencionou o programa dos Hosted Buyers. Como é que uma empresa pode participar nesse programa? Todas as empresas podem participar no programa dos Hosted Buyers, desde que sejam expositores. Portanto, o programa funciona da seguinte forma: a empresa inscreve-se, nós temos, para além do ICEP connosco, temos também parceiros espalhados, uns que estão cá e outros que estão fora do país, à procura do melhor comprador, e depois temos uma plataforma que os une, ou seja, eu sou expositor, inscrevo-me na plataforma, caracterizo-me o melhor possível. Eu sou comprador, eu candidato-me a ser comprador. Obviamente a FIL faz um rastreio, porque tem que ver também as características do comprador, no sentido de percebermos se aquele comprador faz ou não sentido ser convidado por nós para estar no evento, e depois a dita plataforma faz o match entre o comprador e o vendedor. O comprador marca a reunião, o expositor aceita ou não aceita a reunião, e depois num espaço dedicado, e que nós chamamos o espaço Hosted Buyer, eles encontram-se e em roulement, porque cada comprador tem cerca de expositor 20 minutos para falarem um com o outro. Obviamente, durante a tarde podem falar muito mais tempo, porque isto é só de manhã, mas é uma proximidade muito grande e são contactos efetivos que acontecem mesmo. E no fim da reunião, daquela reuniãozinha de 20 minutos, cada um dos intervenientes tem que avaliar o outro. Ou seja, eu sou comprador, tenho que avaliar o expositor e o expositor tem que avaliar o comprador. Considera que no momento em que o setor procura novos mercados, reunir num único espaço o que melhor se faz em Portugal reforça a reputação do país enquanto país exportador? É assim, nós temos um único espaço em Portugal, mas nós sabemos que as nossas empresas participam em muitos eventos internacionais. Portanto, o que eu acho que nos distingue, o que deve distinguir e o que deve interferir na decisão das empresas é que quando eu, empresa, vou a uma feira no estrangeiro, eu sei que tenho lá muitos compradores internacionais, mas se nós repararmos, a maioria das empresas ou vão agrupadas ou têm uma dimensão muito mais pequena do que aquelas que pode ter em Portugal. Ou seja, a visibilidade e a notoriedade de uma empresa que participa numa feira em Portugal é diferente daquela que ela terá numa empresa no estrangeiro. Complementa, obviamente, e não estou aqui a dizer que as empresas não devem participar em feiras no estrangeiro. Agora, em Portugal, a visibilidade, a notoriedade e a proximidade junto dos compradores internacionais é muito maior e muito mais exclusiva. Eu fazia agora aqui umas questões ao Dr. Jorge Henriques. Qual a importância da Lisbon Food Fair para a fileira que a FIPA representa? Bom, naturalmente que eu, nas primeiras palavras que aqui deixei, encontrei aqui um conjunto de desafios que o setor tem, muito obrigado, que o setor tem pela frente. Vamos ver, em primeiro lugar, este setor é um dos setores mais pressionados, não só pelas percepções. Primeiro tivemos o desafio da segurança alimentar, que a doutora Assunção Cris já aqui falou, e que Portugal conseguiu neste setor resolver de uma forma verdadeiramente exemplar. E hoje estamos ao nível do melhor que se faz no mundo nessa matéria. Mas outros desafios se vieram a somar àqueles que são os da segurança alimentar. Por um lado, as percepções que hoje existem relativamente ao setor. Percepções em termos da qualidade dos produtos, sobretudo do ponto de vista sensorial e sobretudo do ponto de vista nutricional.
Hoje existem, e muitos deles até sem nenhum suporte científico, muitas concepções e percepções que derivam, enfim, da liberdade que os consumidores têm de fazer as suas escolhas. Estamos pressionados ao nível, por exemplo, das embalagens. Eu estou a olhar para esta sala e um elemento que hoje é diabolizado, que é o plástico, ele está presente aqui por todo o lado. E se hoje tivéssemos que reciclar tudo, tínhamos que reciclar esta sala. Mas o produto primeiro que é atingido são as bebidas. As bebidas estiveram sempre, toda a vida, digamos, no centro desta grande pirâmide que é hoje as questões ligadas, por um lado, à sustentabilidade, mas, sobretudo, ligadas às questões que têm a ver com o ambiente, com a preservação do ambiente, e em que a indústria portuguesa agroalimentar foi, desde a primeira hora, acho que um caso exemplar. Em primeiro lugar, criando a Sociedade Ponte Verde, que derivou da Embopar, para dar uma resposta muito clara à reciclagem das suas próprias embalagens. Mas para responder à sua pergunta, eu diria que hoje não há motivo nenhum para que Portugal não tenha um evento, um instrumento como este, para, por um lado, apresentar estas questões que estamos aqui a falar, mas, sobretudo, o seu projeto de inovação, de que este setor tem sido uma bandeira verdadeiramente extraordinária, quer a nível das ecoembalagens, mas, sobretudo, daquilo que tem feito relativamente às questões ambientais. A Marina já falou aqui que será também, para além de ser um centro de exposição, um evento de exposição, será também um evento de debate das diferentes questões. Vai haver vários fóruns, acontecerão muitos workshops, acontecerá um conjunto de conferências à volta da Lisbon Food Affair, que poderão ser, digamos assim, o repositório, por um lado, destas questões, por outro lado, do debate que estamos a fazer na sociedade. Mas, por outro, todas estas questões são importantes. Nós nunca as negamos desde a primeira hora. Mas, como eu comecei por dizer aqui, há uma coisa que temos que fazer. Temos que ser rentáveis e, para sermos rentáveis, temos que fazer o quê? Vender mais. Produzir mais e vender mais. Ora, Portugal é um país extremamente pequeno. Temos 9 milhões de habitantes, com dificuldades a nível dos seus recursos para o consumo, e não vale a pena fazermos aqui o debate, sabemos porque é que hoje as famílias têm essas dificuldades, estão endividadas e têm que fazer escolhas que vão muito pelo lado do preço. Portanto, o que é que neste momento nos enfrenta e nos obriga a ser mais audaciosos e ambiciosos? É exportar. Em primeiro lugar, exportar, porque temos capacidade instalada para o fazer, temos qualidade para o poder fazer e, portanto, para fazer todo este trabalho é preciso vários instrumentos. Achamos, e na FIPA entendemos isso desde a primeira hora, que a Lisbon Food Affair pode ser esse local. Muitas empresas não têm hipótese de ir a outras feiras pelo mundo fora. Nós estamos muito, a nível de exportações, concentrados na Europa, é verdade. O nosso principal cliente é a Espanha, hoje quase com 29% das exportações da indústria agroalimentar e das bebidas. E depois temos países como a Alemanha, ou seja, é dentro da União Europeia que estão os nossos maiores clientes e nós temos que procurar outras geografias. A Lisbon Food Affair tem uma política e aceitou aquele que for o nosso desafio de Hosted Buyers, com o sentido de trazer aqui vários compradores de variadíssimas geografias, muitas onde nós já estamos e não desenvolvemos com a necessária desenvoltura aquilo que é o nosso potencial. Os Estados Unidos é um continente, os Estados Unidos é um país com um manancial enorme e todo o continente americano tem, para os produtos portugueses, um manancial enorme. Ora bem, para aqueles que têm mais dificuldade em viajar, não têm ainda a possibilidade de associar a outros grupos que vão por esse mundo fora participar em feiras, este é um evento que vem trazer aqui compradores e que simultaneamente permitirá às empresas expositoras apresentar no mercado interno a sua inovação, que é outro dos problemas portugueses extremamente graves. Nós hoje... Uma das questões que eu lhe queria fazer. Como é que está a inovação portuguesa? Está bem, recomenda-se ou demora muito tempo a chegar ao mercado? Karina, a inovação portuguesa no agroalimentar está bem e recomenda-se, mas temos um problema. Hoje uma inovação deste setor demora 6 a 8 meses a chegar ao mercado, por razões que são facilmente compreensíveis. É um mercado pequeno, com uma porta muito estreita.
a concentração a nível dos nossos maiores clientes é hoje uma oportunidade, mas é simultaneamente um desafio enorme para a média das empresas portuguesas. Portanto, a inovação pode ter aqui uma montra extremamente importante e um foro de discussão para aquilo que as empresas vão apresentar. E é por isso que vai haver este ano um prémio para a inovação, com um júri, no sentido de premiar o que de melhor se faz na indústria agroalimentar e das bebidas. Mas também é importante, e eu como Presidente do Conselho Estratégico da Lisbon Food Affair, tenho que dizer aqui algo que para nós é extremamente importante, é que não vai estar só o agroalimentar aqui. Vão estar os nossos fornecedores de equipamentos, por um lado, e por outro lado também os nossos clientes, como é o caso, por exemplo, da Aresp, que tem uma representação extremamente importante. Nós também temos que nos consciencializar que não podemos ser um país exportador e simultaneamente exportarmos tudo o que é equipamentos, porque os deixamos de fazer aqui, não temos condições ou não temos ambição para os fazer. Nós estamos neste momento com fornecedores de equipamentos a nível nacional que se estão a desenvolver de uma forma extremamente importante, que são fundamentais para a indústria agroalimentar nacional, quer do ponto de vista da produção de equipamentos, mas sobretudo da manutenção desses mesmos equipamentos, porque isto parece ser uma coisa extraordinária. O que é que, Jorge Henrique, estás a falar? É que hoje, na maior parte das nossas linhas, para a manutenção, temos que requisitar um técnico a Itália ou a Espanha. Não é ali à porta de casa. É preciso ter um programa muito preparado no sentido da assistência técnica aos equipamentos que compramos lá fora. Ora, se tivermos aqui uma indústria produtora de equipamentos a nível nacional, e nós discutimos isso na primeira reunião do Conselho Estratégico, é absolutamente fundamental para este setor. Este setor, no passado, foi um país extremamente positivo na criação de equipamentos a nível nacional. Depois, com várias dificuldades, algumas dessas indústrias ou passaram para outros países, deixaram de produzir aqui e agora estão a voltar. E, portanto, esse é um aspecto importante. Por outro lado, como dizia, o nos encontrarmos com aqueles também que são os nossos clientes do lado da distribuição e do lado da hotelaria e da restauração. Portanto, é uma montra para a apresentação dos nossos produtos, da nossa inovação, mas simultaneamente nos encontrarmos neste desafio enorme que é estabelecer parcerias no sentido de continuarmos a projetar aquilo que é fundamental, que é aumentar os nossos negócios. Já abordámos aqui o eixo da inovação, abordámos o eixo da internacionalização, falta o eixo da sustentabilidade. Nós estamos neste momento a passar por um processo de mudança da economia que está muito assente, quer nas exigências de sustentabilidade, quer na oportunidade da digitalização. Eu perguntava-lhe, Jorge, se as empresas portuguesas têm já, sobretudo as pequenas e médias empresas, que formam a maioria do tecido empresarial português, têm a noção do potencial que a sustentabilidade lhes pode trazer para a sua própria rentabilidade. Rapidamente, e este é um tema que eu acho que a doutora Assunção Cristas poderá desenvolver, mas dando uma nota do nosso lado, sim, nós temos de facto aderido de uma forma muito, não vou dizer fácil, mas com grande receptividade àquilo que tem sido a inovação dos últimos anos, nomeadamente na digitalização. Mas nós consideramos que o caminho que está feito é o início. E é por isso que nós na Agenda 2030, na FIPA, inscrevemos a transição digital como algo absolutamente fundamental. Não é para a construção de sites, nem no relacionamento com os nossos clientes, na faturação ou com os nossos fornecedores. Esse é um passo que eu acho que está consolidado em Portugal. Há todo o resto de trabalho que é necessário ser feito. O mundo digital hoje tem um conjunto de outras exigências. Estamos hoje a discutir como é que eu ia dizer, uma ambição maior na digitalização que passa hoje por desafios para os quais muitas das dimensões empresariais da indústria alimentar não estão preparadas. Eu quero dizer-vos que hoje programarmos a produção dentro de uma fábrica, passar de uma fase semiautomática à fase mais automatizada, já com muita robótica,
foi algo que a indústria fez de uma forma muito fácil. Mas hoje estamos já a falar da inteligência artificial. Estamos a falar de um domínio que não vale a pena estarmos aqui e dizer já dominamos isso tudo, estamos facilmente... Não, está-se a dar os primeiros passos e trabalhar neste ambiente naturalmente que necessita de um maior aprofundamento, de uma maior disponibilidade e, sobretudo, de um apoio muito profundo às empresas e, sobretudo, ao estabelecimento desta rede que eu falei aqui, que é absolutamente necessária. Mas sim, estamos preparados e disponíveis. Não somos os mais analfabetos da Europa, antes pelo contrário. Há muitos mais analfabetos do que nós. Eu posso-vos dizer que no passado recente, que tive responsabilidade aqui em Espanha em empresas, foi muito mais fácil digitalizar a produção de uma empresa em Portugal do que digitalizar uma empresa em Espanha. E isso é um aspecto extremamente importante da nossa disponibilidade, da disponibilidade do português para assimilar coisas novas. Nesta matéria, nós temos aqui um bom caminho e, sobretudo, uma boa disponibilidade. Eu agora dava um mote para a doutora Assunção Cristas. Eu ontem estive com o Dr. Jorge Henriques, temos a oportunidade de assistir ao congresso da GS1, onde estava um painel de CEOs de grandes empresas presentes em Portugal, que abordavam precisamente estas obrigações de reporte de sustentabilidade impostas pela Comissão Europeia e utilizavam até uma expressão que também já utilizou hoje, do tsunami legislativo, e mostravam-se bastante apreensivos. A questão que eu lhe queria colocar, no entanto, é que, considerando, lá está, que o nosso tecido empresarial é constituído maioritariamente por pequenas e médias empresas, que desafios é que este tipo de reporte lhes pode trazer e, de um modo muito particular, às empresas com perfil exportador? Esse é um tema muito importante e que vale a pena, enfim, explicar um bocadinho, porque se nós formos ler o que está na legislação só, assim numa primeira leitura, vamos dizer as pequenas e médias empresas podem ficar descansadas porque isto não é nada com elas. É para as grandes empresas com determinado volume de negócios, com determinado balanço, com determinado número de trabalhadores. Só que não é verdade. E não é verdade porquê? Porque se nós olharmos com um bocadinho mais de atenção, vamos ver duas coisas. A primeira é que as grandes empresas, as que são os destinatários diretos da legislação, têm obrigações de relato de informação em relação à sua própria atividade, mas também em relação à sua cadeia de valor. E na sua cadeia de valor estão muitas empresas, nomeadamente pequenas e médias empresas. Por exemplo, eu sou uma grande superfície, vamos assumir este exemplo, eu sou uma grande empresa agroalimentar multinacional com um grande volume de negócios com muitos trabalhadores. Eu, para fazer o meu trabalho, socorro-me de variedíssimos fornecedores que me fornecem com várias componentes para a minha operação. Se estiver a falar, por exemplo, de um grande hipermercado, uma grande cadeia que vai comprar o meu produto e ele vai ter que dizer alguma coisa sobre a sustentabilidade da sua operação, o que implica saber o que é que está a vender, como é que está a vender, que características é que tem, etc, etc. E, portanto, na prática, eu vou ter de escrutinar aquilo que é a minha cadeia de valor. Depois discute-se até onde é que eu tenho de ir, enfim, quantos degraus da cadeia que tenho de ir, mas a ideia é que isto funciona também em cascata, não é só um tsunami, mas é também uma cascata. Depois, a segunda coisa é que nestas grandes empresas, e com obrigações ainda mais detalhadas, está o setor bancário e financeiro. E o setor bancário e financeiro vai começar a perguntar aos seus clientes atuais e potenciais, aqueles que estão a angariar, aqueles que lhes vão bater à porta, afinal, para que é que quer o dinheiro? O que é que vai fazer com ele? E conte-me lá a sua história da sua empresa e da sua atividade. Com bastante detalhe, portanto, nas dimensões ambientais, climáticas, mas também nas dimensões sociais e de governance, por todo o pacote está incluído. E quando as empresas pequenas e médias começarem a ser confrontadas com um questionário, ainda que simplificado, não exatamente igual ao das grandes, mas a recolher uma série de informação sobre a sua atividade, também perceberão que há aqui uma pressão para sofisticarem ou para terem na sua estratégia, no seu propósito, na sua visão, as questões da sustentabilidade, porque isso vai-lhes trazer mais facilidade de financiamento, a preços mais em conta, mais portas abertas e tipicamente vai levar a uma tendência para que se queira apoiar e ter no portfólio, porque os bancos depois também têm que se financiar e saber
como é que está este chamado Green Asset Ratio, no fundo, dentro do seu portfólio, o que é que está ligado a uma fotografia mais verde, vai ser também muito importante para eles próprios financiarem e serem competitivos. Portanto, só para as grandes é que há obrigações diretas na linha da frente e que já estão aí, umas que vêm da taxonomia europeia, do relato de informação não financeira, mas agora este leque vai se alargar muito porque há uma diretiva em vias de transposição, a diretiva sobre o relato de informação de sustentabilidade, Corporate Sustainability Reporting Directive, está em fase de transposição, nos próximos meses havemos de ter a funcionar. Entretanto, a Comissão Europeia já aprovou os estándares gerais, porque depois há gerais e depois há específicos. Aqui veio dizer que vai demorar mais 2 anos, notícia de ontem, vai demorar mais 2 anos a aprovar os estándares específicos para cada setor, e depois, a seguir, as empresas têm que escolher, de acordo com um exercício exigente de materialidade, dupla materialidade, que informação é que devem dar, porque ela é sensível para a sua operação e, portanto, tudo isto vai demorar um bocadinho, mas eu diria que daqui a uns anos nós vamos ter, de facto, não apenas as grandes, mas também as médias e cada vez mais as pequenas a serem influenciadas por esta dinâmica. Mencionou há pouco que a percepção de qualidade de um produto vai deixar de ser só naquela qualidade palpável, a qualidade do produto, a sua durabilidade, o seu design, o sabor. O aspecto do ESG, a certificação ESG, vai ser cada vez mais incontornável em termos de internacionalização? Eu penso que sim, aí há um tema também de normalização e a Europa está na liderança da regulação nesta matéria. Noutras partes do mundo há outras normas, há coisas mais específicas, mais setoriais, mas é natural que se caminhe, e há esse esforço a ser feito, cada vez mais para uma normalização a nível global. Depois também já sabemos que todas estas matérias são usadas pelos vários países com uma certa forma de proteccionismo e, portanto, temos aqui barreiras não alfandegárias sempre a funcionarem, mas que não tenho dúvidas que, do ponto de vista do consumidor final, a transparência da informação, a credibilidade, a fidedignidade da informação e todo este pacote legislativo europeu tem uma preocupação de estabelecer comparabilidade. Para quê? Para que as empresas possam comparar, para que os produtos se possam comparar, para que o consumidor possa fazer escolhas mais informadas, para que os bancos, os investidores possam também levar o dinheiro e fazer fluir o dinheiro para os setores que nos podem ajudar a fazer uma transição energética, a ter em conta as preocupações climáticas, a ter em conta as preocupações ambientais, etc. Não tenho muitas dúvidas. Quando é que nós vamos ter um selo ESG com todas estas componentes? Não é tão claro, mas vai acontecer, até porque este relato de informação depois precisa de ser auditado e, portanto, é natural que comecem a aparecer estas certificações. Já há empresas de rating ESG, mas eu creio que ainda demoraremos um bocadinho a chegar lá. O que é importante perceber que há, de facto, muitas componentes que estão aqui em causa. E elas não são exatamente iguais para todas as empresas, porque dependem do setor, dependem da dimensão, dependem da sua própria fotografia internacional, porque, por exemplo, eu posso estar em Portugal, mas ter fornecedores relevantes para o meu negócio que estão noutras partes do mundo. Que partes do mundo são essas? Que temas é que podem ser complicados para a minha reputação? E, portanto, quando nós falamos em ter aqui informação, é perceber que as pessoas quererão saber cada vez mais e com informação cada vez mais capaz de ser recolhida e trabalhada com a inteligência artificial. Isto hoje é possível e antigamente não era. Com a partilha de informação muito rápida, hoje uma coisa que acontece do outro lado do mundo pode ter impacto na minha reputação. Eu vou ter que estar descansado e garantido, por exemplo, que nos meus produtos não há aqui nada que entre na minha cadeia que tenha trabalho infantil, por exemplo, ou escravatura moderna, ou que esteja intrincado num tema de corrupção ou de branqueamento de capitais, já para não falar das questões da pegada ambiental e da pegada carbónica. E, portanto, há de facto aqui muitos temas que vão começar a estar na linha da frente e aqui eu acho que as empresas que já estão no mercado, por um lado, têm uma posição de vantagem, porque são os incumbentes, mas por outro lado têm um custo adicional que é da transformação.
se repararem, as novas empresas que aparecem tipicamente já olham para estas dimensões todas e, portanto, já se vêm posicionar fazendo notícia e divulgando todas estas componentes para também se diferenciarem. E por isso eu acho que uns vão puxar pelos outros. As grandes empresas do setor bancário e financeiro têm também aqui uma missão muito pedagógica de ajudar a fazer esta transformação. Agora, de facto, e para mercados mais exigentes e mais sofisticados, eu acho que esta diferenciação vai ser cada vez mais importante. Queria então agradecer aos três pelo contributo que aqui deram neste enquadramento da relevância da Lisbon Food Affair. Eu dava agora a palavra à plateia, queria saber se alguém queria fazer alguma questão aos nossos três intervenientes. Muito boa tarde a todos. Rui Silva, Carlos Senhora do Monte. Nós somos uma empresa pequena do agroalimentar. Fazemos algumas feiras internacionais. No entanto, eu gostava de pôr uma questão à Marina e também ao Dr. Jorge. O Dr. Jorge falou na sua primeira intervenção uma coisa absolutamente fundamental, que tem a ver com o payback, não é? As vendas. E é isso que todas as empresas querem. No entanto, o evento parece-me muito interessante, mas acho que falta falar com as pessoas que são realmente importantes para desenvolver um evento que está a entrar, principalmente em Portugal, em desuso. Nós, uma empresa portuguesa, quer investir numa feira onde tenha atratividade de pessoas que a vêm visitar. E não poderemos pagar o mesmo custo em Portugal de um evento que se paga numa feira na Alemanha onde vão 200 mil pessoas. E, portanto, é por aí, o caminho é esse, é repensar como é que vamos fazer o evento. E o evento, basta pensar no seguinte, nós, na Península Ibérica, não temos uma feira private label. E isto é muito importante para um pequeno produtor português, porque se o pequeno produtor português quer ter escala nas vendas, tem que vender para a grande distribuição. Se, por exemplo, aqui ao lado, e ao maior importador de produtos portugueses, tem 20 ou 30 cadeias de agroalimentar, por que não convidar essas cadeias a vir a Portugal, a estar inseridas connosco e acredite que a maioria das empresas vão apostar no evento em Lisboa. Agora, não pode acontecer o contrário, pagar o mesmo valor por uma feira em Portugal que custa o mesmo que na Holanda, na Alemanha ou na Espanha e não ter visitantes. Não se pode estar num evento em Portugal em que se visita uma feira durante uma manhã. Tem que haver esse pensamento, tem que haver essa vontade de querer fazer coisas. Eu dou só uma nota que acho que se deveria juntar todos os intervenientes. E os intervenientes, nós, uma empresa pequena, não podemos pagar a uma associação chamada Portugal Foods, pagar a outra associação que se chama InnovCluster, porque trabalhamos com vegetais e vamos para Portugal Fresh, e se calhar juntar todas estas associações e fazer o grande Lisbon Food Affair. Era a nota que queria deixar. Muito obrigado. Bom, não sei se isto está ligado. Uma parte sobre a questão dos custos, dos preços, não é comigo, não sou meramente, estou a presidir ao Conselho Estratégico e tenho com isto naturalmente uma responsabilidade que é dinamizar aqueles que são os potenciais expositores na feira e de alguma forma com o Conselho Estratégico que existe da Lisbon Food Affair, dar inputs para a organização. A questão dos custos será aqui com a Marina e ela poderá responder sobre essa matéria. Relativamente à questão associativa, eu estou há muitos anos no associativismo e aquilo que eu defendo é aquilo que defende. É um Portugal sem quintais, quintinhas, etc. e ser um Portugal ambicioso. O que nós desejamos é que, num país pequeno como o nosso, que tem cerca de 470 associações, algumas delas apenas 2 empresas, naturalmente, que o caminho é fazer aquilo que a FIPA fez há uns anos atrás, é juntar todas as associações numa federação e é levar a que as associações, recordo-me de uma que não vou agora dizer o nome, que tinha 2 grandes empresas que se juntou a outra das 2 associações para fazer uma associação. Este é o caminho. Mas este caminho não é fácil de fazer num país como o nosso. É preciso ter vontade, é preciso ter ambição e criar esse desígnio que me falou
relativamente ao qual eu estou absolutamente de acordo. Em Espanha há uma confederação, em Espanha há não sei quantas, e provavelmente ainda apareceu agora recentemente uma lá para cima, para o norte, que também se chama confederação. Este é o nosso espírito, mas este espírito há de vir a alterar-se, infelizmente, como dizia um associado da FIPA, não pela inteligência, mas pela necessidade. E a necessidade tem levado, juntamente com a inteligência, porque não há nada depois que se faça nesta matéria sem inteligência, tem levado a essa concentração. Nós defendemos um instrumento forte. Eu, quando corro aqui esta feira, há uma série de Portugal Global, Portugal isto, e não está cá o Portugal Fuso, o Portugal Fresh, o Inova, ou seja, mas este caminho, não gosto muito da frase, este caminho faz-se caminhando. Não, este caminho faz-se derrubando muros, derrubando barreiras e sendo, na realidade, muito persuasivos e, sobretudo, não desistir. Não desistir nunca. Portanto, aquilo que me propõe, que estava a propor, de por que não trazer aqui, naturalmente, que a feira é uma feira aberta e tem contatado inúmeras organizações. E é verdade que no aspecto da dimensão territorial e de consumidores não há comparação nenhuma entre Portugal e Espanha. A Espanha é um mercado que já representa para o agroalimentar, como eu disse há pouco, 29%. Daqui a pouco baterá os 30%. Significa que nós já estamos a fazer esse trabalho. A Lisbon Food Affair tem que continuar a fazer um trabalho de aprofundamento, de trazer mais compradores, e é isso que tem feito. É isso que fez no primeiro ano e é isso que vai fazer agora, novamente, que é continuar a impulsionar verdadeiros compradores. Não compradores para picarem lá o código de barras, tomarem o pequeno almoço, o jantar e depois darem um passeio em Lisboa. Os compradores da Lisbon Food Affair, eu tive a oportunidade no ano passado de confirmar isto, são verdadeiros compradores que vêm aqui com um sentido, conhecer as empresas portuguesas e comprar aos portugueses. Os portugueses, as empresas agroalimentares, naturalmente que o seu desejo é vender. Relativamente à parte dos custos, não sei se a Marina quer... Eu acho que os nossos custos são mais baixos, na proporção, mas isto é uma impressão minha. Relativamente aos custos, obviamente que tem a ver com o custo-benefício, que é o que me falou. Mas em termos de compradores internacionais, o que nós podemos dizer é que nós temos os compradores internacionais tão bons quanto aqueles que as nossas empresas nos indiquem a ter. Ou seja, o que acontece é que no ano passado, e a empresa esteve cá hoje, e é uma empresa muito grande, inscreveu-se muito em cima da hora. E depois deu-nos o nome de 4 compradores que para eles era importantíssimo estar na feira. Agora, os compradores internacionais têm uma agenda muito mais complicada e cheia, preenchida, e nós só conseguimos trazer 2. Mas nós íamos pagar a viagem aos que eles nos disserem. Portanto, nós estamos abertos a dizer-nos, não só a que nos digam, não só os mercados, como nos digam quem são os potenciais clientes. Nós não precisamos dos clientes, porque eu sei que existe depois o segredo dos clientes, mas isso, os clientes já são vossos clientes, não precisam deles, mas precisam dos potenciais e deem-nos o nome deles, e assim se justifique que eles venham ao evento, nós convidamos-los. Eu acabei de dizer que nós vamos triplicar o nosso budget para trazer compradores internacionais. O ano passado tivemos 200 reuniões e não é uma manhã, elas foram durante 2 manhãs e depois eles estiveram na feira aos 3 dias. Claro, na visita à feira eles tiveram os 3 dias. As reuniões é que duraram só, porque eu não posso obrigar um comprador que está ali 20 minutos a depois ir-se embora. Nem quero. O que eu quero é que o comprador depois visite a feira e até fale, e, como eu disse, experimente, cheire o produto, prove o produto e é esse o nosso objetivo. Agora, o facto de eles estarem lá de manhã é porque assim eu tenho a certeza que eu paguei a viagem, eu, a organização, pagamos a viagem este dia àquele comprador e que ele efetivamente esteve com os clientes. Não veio a Portugal ou a Lisboa passear ou andar por ali sem falar com os clientes. Daí eles terem aquele timing para estarem naquela sala. Mas depois são livres e é esse o nosso desejo, que eles andem pela feira. Eu devo-lhe dizer que neste momento nós já temos inscritos compradores internacionais dos seguintes países: França, Brasil, Grécia, Índia, Chipre, Estados Unidos, Espanha, Turquia, Canadá, Países Baixos, Angola, Bahrein, Oman, Tunísia e Marrocos.
são os que já se inscreveram neste momento e estamos agora a começar a trabalhar com mais afinco nos compradores internacionais. E serão tanto mais e melhores quanto mais as empresas nos ajudarem a trazer os compradores. Agora, quando as empresas ou se inscrevem tarde, ou não se inscrevem, ou quando elas dizem, eu gostava muito de trazer o comprador X, e o comprador X já tem uma agenda que naquele dia não pode vir, é difícil. Portanto, o custo-benefício da feira também tem a ver com aquilo, com que as empresas, com a forma como as empresas trabalham connosco. Eu penso que temos mais uma questão ali ao fundo. Boa tarde. Boa tarde. Estou. Boa tarde. Meu nome é Manuel Cirne, eu já começo, faço as feiras da Orexpo Alimentária desde que começaram na Nova Fil e a Robocup, que é a empresa que eu represento neste momento, desde 2001. A Robocup faz feiras a nível mundial, estamos a falar de 250 feiras a nível mundial. A questão do custo-benefício é completamente diferente. Eu todos os anos tenho um problema grave de justificar à minha direção o custo desta feira, por causa das áreas, tudo envolvente. E daquelas participações todas que eu tive o ano passado, este último ano, acho que foi uma prova muito mal, porque a logística toda de preparar uma feira é muito complicada. Implica muita coisa, como vocês devem saber, melhor do que eu. E não é aceitável que a entrega de espaço seja feita com 3 semanas de antecedência. Portanto, eu, inclusivamente, este ano ainda estamos um bocadinho a decidir se vamos ou não, porque não podemos estar a passar pela mesma situação do ano passado. Era só esta a questão. Mais alguma questão? Relativamente ao espaço, vai ao encontro do que eu disse há pouco. Se as empresas se inscreverem um pouco mais cedo, também terão espaço mais cedo. E como sabes, a inscrição da sua empresa, mas nós, como deve calcular, só podemos fechar quando temos as empresas daquele setor e demora... tem que estar todas, não pode estar uma, e eu percebo e entendo a sua questão. Eu diria, paga o justo pelo pecador, é verdade, aqui neste aspecto é um bocadinho. Relativamente aos custos, a visibilidade que vocês têm aqui, aliás, o que eu disse há pouco e disse isto no início, uma coisa é estarem numa feira internacional em que tem de facto muitos compradores, mas a visibilidade que vocês têm lá é menor do que a que têm aqui, porque estão aqui com uma dimensão e com um posicionamento diferente. E tem os clientes certos, é o cliente que vem para vocês e que vocês escolheram, é o cliente que vocês de facto têm. Não estão numa feira à espera que eventualmente passe um cliente. Agora, temos é que todos, não só, e assim dou-lhes parabéns, porque eu sei que se inscreveu a horas e que, portanto, sofreu das consequências de outros que não se inscreveram, mas o que eu apelo a todos, e os expositores também têm um papel importante nisso, que é influenciar outros expositores a se inscreverem, porque se calhar até sabe que o seu concorrente, ou um amigo, ou alguém que também vem à feira e já te inscreveste, se ninguém se inscrever, isto depois a planta não sai, não é? Porque, como deve calcular, a planta não se faz com uma ou com 2 empresas, faz-se com um conjunto de empresas. E esse é o drama para nós. Aliás, são 2 dramas. É o drama para fazer a planta e é o drama para convidar os compradores internacionais. Como é que eu posso convidar compradores internacionais dos mercados que as empresas querem, se eu não tiver os expositores inscritos? Porque quem dá os mercados e os potenciais clientes que vocês precisam e querem para a feira são vocês. Nós somos meramente fazedores. O ano passado houve muitos convites, muitos mesmo, se não grande parte deles, aliás, se nós analisarmos a bilheteira, praticamente foi inexistente. As empresas tiveram muitos convites, mas os compradores internacionais, esses nem precisam de convites, porque esses são pagos a viagem e a estadia pela organização. Agora, de certo que eles não estão cá se vocês não nos ajudarem a escolher os mercados e a dizer quem é que querem cá. Se calhar, se for ver quantos concorrentes seus já se inscreveram, chegará à conclusão que os colegas que fazem a planta não a conseguem fazer com os que estão inscritos agora, porque eles vão se inscrevendo muito. Aliás, o ano passado aconteceu isso, muito em cima do acontecimento. Temos aqui mais uma questão. Boa tarde. O meu nome é José Manuel Gomes, eu sou o diretor comercial da Prisca e nós temos, de alguma forma, alguma responsabilidade no mercado internacional, particularmente na agroalimentar.
E aquilo que eu gostava de pôr à distinta plateia é o seguinte: eu vejo muitas certezas naquilo que comentaram e se 80% ou 90% eu estarei de acordo, há aqui um gap que eu questiono. Temos um plano B, se as coisas não forem exatamente como se projeta a situação, particularmente naquilo que diz respeito às visitas e aos convites. Para quê? Para tentarmos evitar, de facto, erros do passado. E, eventualmente, não estão a ser seguidos, digo eu, a seguir este modelo, não estamos a conseguir sair da boxe. Ou seja, se calhar há um esforço junto dos grandes compradores internacionais, e estamos a falar basicamente na moderna distribuição, e ela são meia dúzia de players que estão presentes na Europa inteira, no mundo inteiro. Um trabalho, digamos, anterior à feira, no sentido de filtrar, fazer uma primeira filtragem, porque esses compradores, visitando a feira, são sim os decisores e aquelas pessoas que podem fazer toda a diferença e já estão sensibilizados com aquilo que nós lhes poderemos apresentar. Mas sabe que os compradores, a primeira coisa que querem saber, antes de se inscrever, é quem é o expositor que está na feira. Porque não há nenhum comprador que venha à feira. Imagina, eu sou um comprador de azeites, Sim, ou de vinhos. Eu não vou à feira se não me disser que eu tenho lá X número de empresas de azeites. Claro, Portanto, isto é um bocadinho o que é que nasceu primeiro. E, de facto, o que nasce primeiro, perdoe-me, tem que ser as empresas, porque o comprador só decide vir se, de facto, tiver empresas para ele poder contactar. mas se forem poucas não vêm. Essa é que é a questão. E nós sabemos que esses compradores de topo, com uma sensibilidade e um conhecimento de produtos, como a doutora disse, e muito bem, excelentes que nós temos, porque é outra realidade. E nós vemos quando portanto, os turistas, e não só, vêm Tem que pôr mais à frente, porque senão chegam a Portugal e gostam, efetivamente, e apreciam os nossos produtos. Eles depois não compram. Quando regressam ao país deles, dificilmente compram, e nós que corremos o mundo inteiro, temos anos de experiências nesse domínio, temos uma dificuldade tremenda. Porquê? Porque depois falta o outro apoio adicional, que é a promoção do produto. E isto tem a ver também com a nossa organização, vis-à-vis aquilo que o Dr. Rui há bocadinho dizia, que seria uma ótima ideia, do meu ponto de vista, eu subscrevo em absoluto aquilo que ele diz, uma feira de private label a complementar essas boas indicações que nos deram. É só aquilo que eu... Porque não há em Portugal. Eu entendo perfeitamente a sua angústia e a angústia de todos os associados. Nessa matéria temos que aqui distinguir dois aspectos. Uma é a organização da Lisbon Food Affair enquanto evento e instrumento. Outra é como solucionar as angústias que aqui nos deixou e esta problemática no quadro associativo. Eu acho que uma parte disso se resolve pelo desenvolvimento do associativismo em Portugal. A discussão no espaço próprio destes problemas que aqui colocou e que são reais e que nós temos que ultrapassar dentro das nossas organizações. E, portanto, eu acho que isso passa exatamente por um associativismo cada vez mais desenvolvido, cada vez mais forte e considerado como o passo importante para um conjunto de resolução de muitos dos problemas que temos a nível mundial. Na realidade, temos empresas pequenas com dificuldade no espaço internacional para se afirmarem. Hoje não há muitos instrumentos, há alguns instrumentos para a promoção externa, mas nós temos que efetivamente os encontrar, mas isso no quadro associativo. Outro é no espaço da Lisbon Food Affair. Nós reunimos um conselho estratégico extremamente alargado, com muitas empresas que convidámos para participar no debate, que nos colocaram muitos dos problemas, alguns dos que nos trouxeram aqui hoje, com vista a que a organização, Fundação AIP e, neste caso concreto, a organização do Lisbon Food Affair, possa resolver, naturalmente, com a vossa ajuda. E foram colocados lá um conjunto de alguns que já aqui analisámos hoje. Os custos são sempre naturalmente recorrentes, a organização, a forma, como incentivar, e nós temos até dado algumas pistas à organização e à Fundação AIP no sentido de atrair e desenvolver este instrumento. Agora,
naturalmente que só a participação pode naturalmente desenvolver este evento no sentido de ele corresponder àquilo que são as necessidades da indústria agroalimentar e das bebidas e dos outros participantes, a nível dos equipamentos e depois dos clientes, da distribuição e do Horeca. E isso eu sou testemunha, não sendo organizador, nem sequer co-organizador, porque sou um dinamizador daquilo que é a nossa fileira, sou testemunha de que há uma disponibilidade grande da organização promover muitas das resoluções destas dificuldades que temos experimentado. É preciso não esquecer que em Portugal passámos por uma pandemia. O evento não se realizou durante os 2 anos de pandemia, aconteceu o ano passado, até num momento ainda de muita incerteza, porque foi no princípio de 2023, e portanto estamos agora no segundo ano deste evento, com a expectativa, naturalmente, de solucionar muitos dos problemas que aqui nos apresentaram. E, inclusive, é de ter muitas empresas de cada um dos setores para sermos muito efetivos no convite aos compradores, porque pode ter a certeza que convites não vão faltar. Aliás, como sabe, nós temos uma plataforma que nos diz quantos convites as empresas compram, quantos nós damos e quantos efetivamente é que entram, e vocês também veem, porque cada cliente vê, e às vezes, ou muitas vezes mesmo, nós damos muitos convites e eles acabam por não ser distribuídos. Mas pode ter a certeza que isso não vai acontecer com a sua empresa, nós vamos falar e vamos querer ter muitas empresas do seu setor para poder trazer muitos compradores para o seu setor. Olha, eu peço desculpa, nós vamos ter mesmo que terminar, porque a doutora Assunção Cristas tem um compromisso já de seguida, já está atrasada, mas para quem ainda fica, eu queria convidar os que ficam para irem aqui até ali ao centro. Há ali o International Tasting com o vinho, que eu acredito que é português, para tomarem algo connosco. E muito obrigada a todos. Obrigada.